galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 201. Isso, estamos no episódio 201 dessa temporada do Plataforma. E estou aqui com a galera que, cara, de todo mundo que eu escuto do podcast, faltava trazer eles aqui. Ainda falta Bola Presa, mas de esporte faltava trazer eles aqui, e eu consegui trazer os três, que é o pessoal do Café com Velocidade, que eu vou tentar não errar o nome de vocês, mas é Fábio Campos, Ricardo Baunemann, né, e Bruno Santiago. E eu queria que vocês se apresentassem, galera, e agradecer vocês por vocês terem aceitado o meu convite, é muito importante pra mim ter vocês aqui. Daqui a pouco eu vou contar a minha história de como eu conheci vocês, mas eu queria que cada um individualmente se apresentasse aí, e depois vocês podem contar como é que nasceu o Café com Velocidade. Bruno Santiago, eu adorei a nomenclatura Bruno Santiago, eu tô pensando em usá-la no café a partir de agora. Inclusive é mais bacana, é mais robusto do que Bruno Aleixo, né? Então, isso foi o que eu mais ouvi durante a faculdade. Bom, eu sou o Bruno Aleixo, Santiago, mas é Bruno Aleixo. Isso aí do Bruno Santiago foi o que eu mais ouvi, porque a gente tinha um professor lá, chamava Getúlio Nuremberg, grande Getúlio, e ele ficava muito bravo comigo porque eu usava o nome Bruno Aleixo e não Bruno Santiago. Ele falava comigo, mas Bruno Santiago é muito mais sonoro do que Aleixo. Eu falei, mas eu não quero. Quero Bruno Aleixo. Eu posso escolher, por favor? E aí ficou esse, entre aspas, nome artístico, né? Mas é um prazer participar aqui pra gente bater esse papo, viu, Jonas? E não vou me estender muito na apresentação aqui não, pra gente poder aproveitar aí as perguntas. Próximo. Então, Ricardo Baunemann, por favor. Opa! Tá certo, eu sou o Ricardo Baunemann aí, eu comecei no café esse ano aqui, 2024. Não, oficialmente, né? Oficialmente, né? Só oficialmente que você começou esse ano, né? Você já é do café tem década. Pois é, eu comecei a ouvir o café em 2010, 2011, alguma coisa assim. Eu lembro a primeira interação que eu tive foi daquela corrida espetacular que foi do Vettel em Interlagos, e eu mandei um e-mail lá tal, e a gente acabou tendo uma amizade muito grande, né, com o pessoal da época, com o Campos que tá aqui agora, né, se vê que ele é um grande dinossauro, né, quando na Terra só havia mato, né, só arbustos. Sim, e a gente criou uma grande amizade. No final das coisas conheci o Bruno também, o Bruno foi correr de kart com a gente. Estamos no Café com Velocidade, tem outros projetos também, né, acabei me envolvendo por conta do café em outros itens aí da podosfera, mas acabei sendo absorvido oficialmente esse ano aqui, e é um projeto sensacional, é um projeto que a autosfera precisa, né, para se manter relevante. Eu imagino que o café é um dos pilares enormes aqui da autosfera. Senhor, eu vou fazer o papel de host aqui, tá, Jonathan? Eu já vou passar a bola pro Campos. Tá no DNA dele. Fica à vontade. Pode passar a bola, por favor. Quero que você passe. A bola já tá passada. Já tá passada. Já tá passada. Você furou a bola, irmão. Eu não sou um craque de futebol como o Bruno Aleixo, inclusive. Mas é um grande prazer estar aqui com você, o Jonathan, com seus ouvintes, enfim, receber você. Você está com prestígio, porque você conseguiu juntar os 3 integrantes do programa durante a semana, coisa que nem o Além da Velocidade, que é a live de quinta do café, jamais conseguiu. Então você já está com mais prestígio do que eu. Eu não consigo juntar esses 2, por exemplo, numa quinta-feira. Mas, enfim, eu tentei colocá-los numa situação de falar da história do café, e eu acho que acaba recaindo para mim, porque eu sou o que estou há mais tempo, mas não sou eu o fundador do café. Foi fundado, o Baunemann conhece, porque ele tá falando da amizade, não é só entre a gente, né? O Baunemann também persona muito grata pelos fundadores do café, que são o Thiago Raposo e a Bárbara Franzin, né? Se a gente vai falar do café, a gente tem que falar evidentemente desses dois, porque foram os dois que fundaram. O nome, as pessoas perguntam por que Café com Velocidade? Porque é a junção de 2 blogs. Eles eram 2 blogueiros, gostavam de automobilismo, gostavam de Fórmula 1, se conheceram, não sei, Baunemann, talvez você saiba, não me lembro como os dois se conheceram, mas enfim, acabaram interagindo aí pelos blogs da vida. Era a época do estouro dos blogs, né? Tinha o nosso blog Grid GP, o Bruno Aleixo com Velocidade e Companhia. Era a época dos blogs, do estouro dos blogs. E eles se juntaram, se conheceram, sim, ficaram muito amigos, e juntaram seus 2 blogs, que eram o Café com Fórmula 1, do Raposo, e o Velocidade.org. O .org eu jamais esqueço, Baunemann. O .org é... E eu tenho a camiseta do Velocidade.org. Pena que não tem imagem aqui nessa. Pena que essa aqui não tem imagem. Mas no café, eu gostaria que o senhor mostrasse num café com um dia eu vou pegar minha camiseta. Por favor, ela tá aqui, existe ainda.
O senhor, por favor, mostre, coloque atrás da bandeira tão bela dos carteiros que fica atrás de você. É verdade. Então, ô Jonathan, eles se juntaram em 2007, né? Nossa, falta eu errar 2007. Vergonha. Já pensou, eu erro antes de vergonha? Eles se juntaram, acho que foi mais pro final de 2007, no começo, não me lembro, não era, eu tenho o direito de errar. 31 de outubro de 2007. Fundação, exatamente, a fundação Dia das oficial do Bruxas. Café. Começaram um Dia das- podcast. Dia das Bruxas. Dia das Bruxas em homenagem ao Thiago Raposo. Dia das Bruxas de homenagem ao Thiago Raposo. E eles começaram o podcast e o podcast foi por muitos anos, cara, que é uma coisa que eu acho que acontece com todo mundo, né? Por muito tempo, o podcast funcionando para 0 pessoas. Não tinha o YouTube, então era podcast mesmo, era só áudio também. Não tinha o Spotify, por exemplo, né, Jonathan, que é o seu podcast, tá também aí, felizmente, nessa plataforma que hoje também é muito mais difundida, conhecida. Então foi ficando muito tempo para 0 pessoas. E eu entrei em 2000 e eu não sei, para falar a verdade, eu não sei quando eu entrei. Eu não tenho a noção exata da época que eu entrei, assim. Eu tenho uma noção, mas eu não sei a data exata. Eu entrei no finalzinho de 2010. Eu fiz uma participação, como o Banniman já tinha feito também no Café antes de ser oficializado. Enfim, resumindo a história, em 2011, a partir de 2011, eu passei a fazer todas as edições com eles, sempre acreditando que podia dar em alguma coisa. Todos nós acreditávamos. Não vou falar que já deu em alguma coisa, mas hoje a gente tem uma audiência, hoje a gente tem uma galera, uns apoiadores, já temos uma história. E o Raposo, só pra terminar, o Raposo e a Bárbara saíram por questões, né, a vida foi demandando, né? Eles foram mudando de área, o Raposo mudou de cidade, enfim, então eles foram seguindo outros caminhos. E eu fiquei junto a esses 2 camaradas aqui, e hoje a gente tá aí, tentando fazer a mesma filosofia de quando o programa começou, né? Que é uma análise crítica, uma análise diferente, que foge do senso comum. Então, isso aqui é o mais legal, assim, da pegada do café. Da hora. E eu falei pra vocês que eu ia contar como é que eu conheci vocês, né? Eu conheci o podcast lá em 2017 pra 2018. Tem tempo, então. Meados de 2017, 2018. Esse, nem o Bruno conhecia nessa época, inclusive. Antes de criar o meu, né? Porque o meu podcast nasceu em 2018. Então, na época, em 2017, foi o ano que eu mais ouvi podcast, acredito eu, na minha vida. Porque eu tava estudando o formato pra fazer o meu, né? Pra criar o meu. Então você conheceu, Jonathan, no formato podcast mesmo, né? Porque a gente foi pro YouTube em 2019. Exato. Se eu não tô enganado. Eu conheci vocês no formato podcast mesmo. Inclusive, eu ouvia num aplicativo de podcast, não era nem Spotify na época. Era um aplicativo, um agregador, né? Que tinha lá. Esse é o cara raiz, hein, meu? Esse aí, ó. Eu sou raiz. O Banniman até arrepia, porque o Banniman é o cara que domina essa área de agregadores, de podcast, de temas, de várias coisas. Eu escuto no podcast Addict até hoje, há anos, desde 2000, lá vai pedrada. Eu procuro ouvir. Para mim, o podcast é o podcasting, né? É aquela mídia que vai até você e não você vai até ela. Deixa eu te fazer uma pergunta, outros nomes, outros tempos, né? Enfim, tem mesa cast. Deixa eu bagunçar o roteiro aqui. Para variar, né? Ser mal educado, Jonathan, e te fazer uma pergunta. Fica à vontade. Uma curiosidade, você quando eventualmente não participa, ou nas edições de quinta-feira, que você me dá a honra de escutar, você escuta também no formato podcast ou você assiste no YouTube? Agora eu fiquei com essa dúvida. Quando é lançado o vídeo, eu vou lá, dou o meu like, faço alguma gracinha, mas eu ouço no agregador. E de vez em quando eu vejo lá, quando você fala, tem aqui um não sei o que. Tem uma imagem, né? De vez em quando eu vou lá e acesso, mas sendo bem sincero aqui, abrindo pra galera, eu sou aquele cara que ele ouve o podcast lavando louça, né, que é o padrão, que a ABPod fez uma... Faz muito bem, inclusive, lavar louça. É um clássico, né? Então, a ABPod fez duas grandes pesquisas, né? E falou que a galera ouve, para mim seria em transporte, né? Em deslocamento, em trânsito. Mas a galera ouve lavando louça e, em segundo lugar, arrumando a casa, varrendo a casa, fazendo aspirador. Olha só. Olha, essas são os grandes momentos que os ouvintes, consumidores ouvem podcast. E eu sou da antiga, né, cara? Eu escuto mesmo, né? Hoje em dia tem live, né? Como o Café faz, tem os MesaCasts, que é um outro formato, a gente chama de podcast para uma convenção, né? Mas tem os MesaCasts, enfim. Vamos deixar o dono do podcast falar, porque nós interrompemos o dono do podcast. Pois é, ele estava contando a história dele e nós invadimos. Como nós somos mal educados, né? Ô, Jonathan, desculpa, mas a gente tem um cara aqui que ele fala pra caramba, que é o Bruno Aleixo.
Ele vai. Não, é verdade. Olha só, olha o tanto que o Bruno Aleixo está falando, inclusive. Não, eu não tenho oportunidade. Agora. O Bruno Aleixo é aquele cara que levanta a mão e nunca é ouvido, né? Não tem oportunidade. Eu tô esperando o dono do podcast falar. Então, eu lembro ainda de ouvir com essa galera que vocês mencionaram aí, né? A garota lá e o cara. A Bárbara. Isso, eu lembro. Só que aí tem alguns intervalos, né, que eu escutei o podcast de vocês. Eu escutei o podcast, conheci, e aí fui ouvindo, e depois teve um intervalo até 2019, e depois, enfim. Porque eu não sou um cara tanto do automobilismo, como vocês são, obviamente, mas eu cresci assistindo Fórmula 1. Então, eu sou do Acre, não sei se vocês sabem disso. Ah, sim. Eu sabia, você me falou. Eu sou... é verdade, no convite eu falo. Eu sou acreano, então... A gente tem as 2 horas de diferença. Então, vamos supor, corrida de madrugada, pra gente, vamos supor que a corrida é 2 horas da manhã, pra gente é meia-noite. Então, imagina uma criança... Ou seja, a live do café entra no ar às 11 da noite pra você, então. Exatamente. Um dia anterior ainda, né? Eu era acostumado a acordar de manhã pra ver, vou falar da minha época, né? Pra ver Barrichello e Felipe Massa. Então, primeiro depois o outro. Cara, e assim, eu lembro... E a nostalgia, né? Tipo assim, é muito legal. E eu tinha um editor aqui no meu podcast, até ano passado eu tinha um editor, era que editava meu podcast e tudo mais, que ele é muito fã de Fórmula 1, e foi ele que me apresentou o podcast de vocês, inclusive, que é o Fio Santos, ele é lá de Recife. Ele manja muito, ele me ensinou muita coisa, junto com vocês, obviamente, de questões técnicas que eu não conheço, que eu não sabia sobre Fórmula 1. E agora, teve um remember, né, que eu não sei se vocês sabem, mas tem um piloto acreano na Fórmula Delta, o Pedro Antunes. E aí ele já veio... Ele é acreano, cara? Eu já ouvi falar dele. Ele é acreano. Ele tá morando, acho que agora em Curitiba, se eu não me engano, por conta das corridas, né? Mas ele é acreano, já esteve aqui. E aí teve um remember, assim, de eu querer ouvir vocês novamente. Aí eu voltei a ouvir vocês novamente. Aí eu fiz o convite aí pra vocês, pra gente trocar essa ideia. E eu queria que vocês falassem também, já que cada um entrou numa época diferente, né, tirando o Fábio, como foi a entrada de vocês? Vocês já contaram um pouquinho por cima, mas assim, e atrelado a isso, acho que vocês podiam contar também o interesse pelo automobilismo, né? Como é que nasceu? Boa. Vai lá, primeiro, pela ordem de entrada pode ser o Bannerman agora. Não, né? Eu acho que pela ordem de participação neste podcast egrégio, pode ser o Bruno. Bruno, você não falou nada, Bruno. Ô, Jonathan, deixa eu te dar uma dica. Escolhe um, porque senão vai ficar esse jogo. Mais fácil escolher. Fica assim, nheco, né? Vai ser o Bruno. Eu vou te ajudar, Jonathan. Vai ser o Bruno, velho. Pronto. Muito bem, automobilismo eu entrei como a grande maioria das pessoas que, como eu, tem mais de 40 anos, né? Entrei porque eu gostava de assistir as corridas do Senna. Só que comigo aconteceu uma coisa interessante, foi o seguinte, eu comecei a assistir Fórmula 1 e pimba, o Senna morreu. Que coisa. Então fiquei... Não, peraí. Sua culpa. Você assistia nos anos 80, não? Você não assistiu final dos anos 80, não? Não, assistia. O cara vai falar que nasceu em 87 agora. Com 8 anos, 9 anos, você não tem essa atenção voltada para uma corrida, né? Assistia alguma coisa ou outra, eu lembro de ver assim de manhã, alguma coisinha e tal, mas não era uma coisa assim que eu falava, nossa, eu vou parar para assistir, não. E aí nos anos 90 em diante foi quando eu comecei a assistir, eu me lembro de acompanhar a temporada de 91 já bem consciente ali do que eu estava fazendo. Depois entrou as temporadas de 92, 93, que eu gosto muito de ver, até hoje vejo no YouTube umas corridas. E depois veio a temporada de 94, que foi aquela tragédia toda, né? O Senna acabou morrendo. E a gente ficou muito órfão, né? De piloto e tal. E eu me lembro de migrar diretamente para a Fórmula Indy. Porque as corridas passavam na época na Manchete, acho. Acho que era na Manchete. Não era SBT já? Não, ela passou por todos esses lugares, né? Mas nessa época que eu migrei, passava na Manchete e depois foi para o SBT. E o SBT fez na Fórmula Indy o que eu chamo de a maior cobertura esportiva da história da mídia brasileira. É uma coisa absurda o que eles faziam. Foi mesmo. Coisa absurda o que eles faziam lá. O Theo José abriu o microfone e conversava com o piloto durante a corrida. Uma coisa absolutamente inimaginável, né? Você pensa até nos dias de hoje, o cara fazia isso em 95. E eu me apaixonei muito pela categoria na época, mais até do que a Fórmula 1. Depois voltei a assistir Fórmula 1 e tal, papapá. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu conheci um cidadão chamado Fábio Campos, que o professor perguntou... Que mudou a vida dele. O professor perguntava para as pessoas assim, o que você quer fazer, né, nos primeiros dias de aula? Quero ser amigo do Fábio Campos.
Não, eu perdido, não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. E aí já parei todo mundo. Os caras queriam trabalhar com futebol, a outra queria apresentar o Jornal Nacional, a outra queria trabalhar no estado de Minas, era só isso. E o Fábio Campos, desde o primeiro dia de aula, era: eu quero trabalhar com automobilismo. Eu não sabia nem que isso era possível, trabalhar com automobilismo. Para mim era uma coisa... Quem trabalha com automobilismo é o Reginaldo Leme, o Galvão Bueno, o Roberto Cabrini. Era uma coisa assim meio intocável, né? Completamente intocável. Que coisa intocável, Imagina que esses caras iam envelhecer e aposentar e morrer eventualmente, acabar e tal. Achava aquilo uma loucura e tal. A gente começou a conversar lá. O Fábio Campos me levou para assistir Fórmula 1 Interlagos, que para mim também era uma coisa inimaginável. Achava que era uma coisa que só os 3 reis mais ricos da Inglaterra conseguiriam ir. E foi assim. E aí a gente, em 2001, a gente estreou na rádio universitária um programa chamado Grid 899. Aí as pessoas vão perguntar: que 899 é esse? Era a frequência da rádio, né? A rádio era 89.9. E a gente fazia lá toda segunda-feira aquilo que foi o embrião do que hoje são os podcasts, né? Só que a gente fazia no rádio, que era o veículo que existia, né? E foi isso. Aí depois o programa acabou, a gente montou uns blogs e tal. Eu fiz um blog, ele fez o blog dele. Primeiro fizemos um junto, que deu errado, aí separamos. Não deu errado. Tava dando certo. Eu é que fui chato. Eu é que virei. Mas não tava legal, né? E aí, você também acha? Bom, só descobri isso agora, 20 anos depois, eu descobri que ele também não tava gostando. Aí a gente fez, cada um fez um blog, né? E só que aí ficamos um tempo sem conversar. E em 2017 eu mudei para São Paulo e a distância do meu trabalho para minha casa era muito grande. Então eu ficava ouvindo podcast e cheguei no Café com Velocidade. E aí falei: putz, eu acho que eu conheço essa voz. Eu conheço esse cara aí. Caraca, isso eu não sabia. Você chegou do nada, Bruno, no Café com Velocidade? Cheguei do nada, eu não sabia que o Fábio fazia podcast. A gente ficou um tempo sem conversar. Precisa ter esse momento, né, de ficar um tempo sem conversar com o Fábio Campos, porque é importante, né? Precisa ter um tempo sem falar com ele. Foi muito importante para o amadurecimento. Aí eu peguei e mandei uma pergunta. Assim, que era nem lembro o que era a pergunta. Eu sei que o Fábio pegou, me perguntou, eu vi que ele deu uma pausa assim, aí ele só falou assim: grande Bruno, e respondeu a pergunta. Será que não lembro disso? Você lembra o que era a pergunta? Ou você não eu não lembro, era alguma coisa do Alonso, não lembro exatamente o que era. Aí, enfim, depois ele me mandou uma mensagem, me chamou para participar no café um dia lá, que acho que faltou, era o Thiago Rosa na época que apresentava. Uhum. E aí me chamou lá para participar, eu participei, nervoso, né, tremendo, horrível, foi péssima essa participação. E aí depois apareceu o Auto Racing, que é o site lá, né, onde tinha o Adalto. Ele chamou a gente para reeditar o Loucos pro Automobilismo, perguntou se o Fábio tinha alguém para indicar, ele me indicou e a gente montou a equipe que ficou 5 anos no Loucos pro Automobilismo, e agora estamos aqui no Café com Velocidade. É mais ou menos um resumo aí da história, para vocês entenderem. Porra, falei pra caralho, agora é eu acho que agora equilibrou a balança. Vânia, mas a sua entrada no automobilismo primeiro, que eu estou curioso pra saber. A minha entrada no automobilismo não foi com corrida, cara. Foi com o gibi do Homem-Aranha, onde eu abri lá tal, e tinha um Homem-Aranha, né, correndo atrás de uns bandidos, e tinha um furgão. E eu não tenho essa revista, cara. E aí a tradução. O cara passou a gostar de automobilismo porque o Homem-Aranha perseguiu os bandidos no furgão. Aí você falou assim: olha que curva foi assim. Que traçada ao Apex. Na verdade, eu pulei um pouquinho para esconder minha idade, né, cara? Eu comecei no automobilismo achando que o Speed Racer era o cara, né? Eu tinha uma panela na mão, 2 havaianas, que era uma aceleradora do freio. Eu não sabia que existia embreagem na época, né? E ficava vendo o desenho do Speed Racer simulando os movimentos, né? Mas assim, de Fórmula 1 foi brincadeiras à parte, foi com o gibi mesmo, né? Eu cheguei pro meu pai e aí tinha uma piadinha, né, do Homem-Aranha lá, falando lá, tal. Vocês acham que vocês são o Nelson Piquet, alguma coisa assim? Eu falei: pai, quem é o Nelson Piquet? Ele falou: o Nelson Piquet é campeão de Fórmula 1, isso foi em 83, 84, alguma coisa assim, né? Entre 83 e 85. E eu falei: nossa, Fórmula 1, o que é Fórmula 1, né? E aí eu comecei foi um embriãozinho, aí eu vi falar de um tal de Ayrton Senna, aí eu vi as corridas, assim como via futebol também, que eu sempre odiei, assim, odiei no sentido de assistir, né? Eu sempre gostei de jogar futebol, mas era péssimo. Aí fui pro gol,
era tão ruim quanto na linha. Não parece. E aí, assim, o automobilismo dos anos 80, pra mim, eu até gostava, porque, pô, o Senna, né, aquele cara ícone, né, o herói, a gente vivia... uma das coisas, recentemente teve uma pessoa que não é do meio, me perguntou, falou, pô, por que o pessoal fala que o Ayrton Senna é o herói? Ele tirou algum meteoro da órbita da Terra? Ele, né, para alguns foi mais ou menos por aí. Ia cair o Cristo Redentor, eu falei, aí eu expliquei, falei, cara, na época, nos anos 80, né, saindo daquela ditadura militar, tinha muita repressão ainda e tinha uma inflação enorme e a gente era deficiente de ícones, né, a gente via no automobilismo, né, o Emerson, né, o próprio Piquet e tal, mas o brasileiro, ele precisava ser representado. Hoje a gente pode falar até pejorativamente que o brasileiro, ele queria se mostrar para o mundo, né? Não é só a republiqueta da Zona Sul, da América do Sul, né, do Hemisfério Sul, e ele queria ser visto, né, enquanto a gente recebia os enlatados dos Estados Unidos, a gente queria ser visto, né. A gente pode ver, uma analogia que eu gosto de fazer é as traduções que eram feitas aqui desses enlatados, né? O Primo Cruzado, que era um seriado, né? Que era um cara do Texas que ia para Nova York, que então ele era o caipira que estava lá na casa do primo em Nova York. E aí até em alusão a esses dois que são mineiros, para a tradução nacional, era o cara que saía de Minas e ia para Nova York. Né? Então ele era o primo lá que ele tinha um sotaque assim, assado, tal. Gostaria de deixar registrado que Bruno Aleixo é gaúcho, ele não é mineiro. Eu sou gaúcho. Olha, duas novidades aqui que eu fiquei sabendo. A gente está aprendendo as coisas. Estamos aprendendo aqui. Isso é um fato sobre mim que poucos sabem, mas eu sou gaúcho. Eu pensei que você era mineiro. Eu sou um cara viajante. Cosmopolita, né? Cosmopolita. E aí, assim, naquela época, era necessário você ter a seleção de vôlei, a seleção de ouro, o pessoal do futebol de 82 que não ganharam a Copa, mas, cara, foram consagrados heróis. O Brasil estava muito naquela vibe de precisamos de alguém para representar. Sim. E para que acalente aquela dor que era aquela hiperinflação, as pessoas que não conseguiam ter poder de compra, né? Os fiscais, o Sarney, aquela loucura toda. E o Senna foi o cara que ele realmente literalmente levantou a bandeira e falou, cara, eu sou brasileiro, eu tenho orgulho. O cara mostrou pro mundo, o cara tava em Silverstone fazendo isso, o cara tava em Monza fazendo isso, né, em todos os lugares do mundo que era necessário, que ele ganhou, em Mônaco 6 vezes. Então, aquilo ali me chamou a atenção, mas eu sendo bem sincero e falando para meus camaradas aqui, eu achava a Fórmula 1 muito chata nos anos 80. Porque eu via lá a câmera. Isso vai dar um especial lá no canal do Café, só queria dizer isso. Tá? Podemos fazer um spin aqui. Cara, a gente via lá o Galvão Bueno falando, Ayrton Senna, fez o Laranjinha em Interlagos, fez a curva do café, fez isso. E era só o Ayrton Senna, porque na transmissão não mostrava o cara lá que estava brigando pela 15ª posição, enfim. Eu achava muito chato. E aí eu meio que larguei a Fórmula 1, eu tenho 1,67 m, né? Fui me aventurar no basquete, e aí eu parei de crescer. Eu era tão alto quanto meus amigos de ginásio e tal. Mas aí veio a morte do Senna, né? Que aí abalou todos, quem era do meio, quem não era do meio, era o herói que ia embora. E eu me aproximei um pouco mais, comecei a assistir mais corridas, mas assim, o ponto-chave foi o kartismo, né? Eu assistia, mas não com aquele interesse. Eu vi uma corrida aqui, outra ali. Eu nunca fui de acordar 3 horas da manhã para ver corrida no Japão. O kartismo, quando eu decidi, eu sempre fui um cara que eu sempre quis competir. Eu gostava de juntar a galera para competir por alguma coisa, seja jogo de gamão, de dama, de qualquer coisa. E aí eu montei um grupo de kart em 2004, né? 10 anos depois que o Senna morreu, porque nos anos 90 aqui em São Paulo teve um boom de pistas de kart, né? Então eu moro perto de Interlagos aqui, né? Tem um shopping em Interlagos, tinha uma pista, a gente corria lá, mas sempre aquele negócio mirrado, né?
4, 5 caras, né? Tem ainda, Bani? Não tem mais. No Shopping Interlagos não tem mais. Tem lá o espaço e tal, mas não existe mais. Pistas desse padrão não existe mais aqui em Interlagos. Existem, mas são muito reduzidas, né? Em vista de outros lugares como Granja Viana, próprio Cartódromo de Interlagos mesmo, Volta Redonda no Rio, enfim, Paladino lá no norte. E o kartismo me levou a falar, cara, eu gosto de kart. E minha esposa agora, na época era minha namorada, ela falou, cara, você gosta de kart e você não vê Fórmula 1? Fórmula 1 que é o pináculo, né, do automobilismo e tal. Pá. E aí, lá para 2006, 2007, eu comecei a acompanhar mesmo Fórmula 1. Eu comecei, aquele momento triste do Massa em 2007, que foi campeão e não foi, né? O Hoje Não, Hoje Sim, que veio uns 2008. anos antes, 2008. O Hoje Não, Hoje Sim, que foi lá no começo dos anos 2000. E aí eu comecei a falar, cara, isso é legal, isso é bacana, isso é legal. Eu sou um profissional de TI e eu era técnico de campo na época de 2010, mais ou menos, 2011, e no transporte, falei, cara, eu preciso encher minha cabeça com alguma coisa. Foi aí que eu entrei no agregador de podcast, falei, cara, coloquei Fórmula 1, coloquei automobilismo, alguma coisa, e apareceu o Café com Velocidade. E aí falei, cara, quem são esses caras? Aí eu assinei o canal, né, e aí eu comecei, aí eu escutei essa voz tenra de Fábio Campos, né, a Babi... Eu nem tava, nem vem. Que ano que foi? Eu nem tava. Não, eu acho que foi 2010 ou 2011, Campos, foi bem antes, quando você entrou. Eu lembro que o primeiro episódio que eu ouvi, você já estava lá. Era você, o Thiago Rosa, o Raposo e a Babi. Eu falei, nossa, que legal, tal, pá. E aí foi descobrindo outros, né, que naquela época, cara, 2011 era mato, né, não tinha... Podcast como podcast, raiz mesmo, começou em 2005 ou 2006, né. E tinham 5 podcasts, né? Era o Café, o Speed Trap, depois de um tempo, poucos meses depois saiu o F1 Brasil e tinha mais um Tinha o do Pezzolo, talvez, nessa época, Banniman. É que o do Pezzolo... O Pezzolo veio depois. Não, é que o Pezzolo era um canal no YouTube já, não foi? Não. Era o Café, o F1 Brasil, o Speed Trap dos meninos lá do Marcos, tal, lá de Minas, e tinha mais 2 que eu não me lembro. Tinha o Loucos pelo Loucos lá, que era o 107%, alguma coisa assim. Eram 4 ou 5. E era assim, era muito, muito escassa a mídia, né? E aí eu comecei a escutar o Café, né? O Café, pra mim, eu brinco assim, eu não gosto de relacionar as coisas com a Globo, mas o Café, pra mim, era o Café. Eu costumo falar que é o Jornal Nacional do podcast de automobilismo. Não me entenda mal, assim, por questão de credibilidade ou não, tá? Porque aí cada um tem o seu gosto. Hoje em dia a gente tem essa questão de polarização, tal, mas a questão da honestidade misturado com o profissionalismo, né? O Café, desde os primórdios, sempre me mostrou muito profissionalismo e compromisso com a verdade, com a necessidade de passar informações que fossem substanciais, né? Se o Café é o Jornal Nacional, eu quero ser o William Bonner e o Bruno Aleixo, o Cid Moreira. A Fátima Bernardes, né? E por outro lado, meses depois eu conheci o F1 Brasil, né, que era com o Del Valle, né, o Del Valle capitaniano, e meu parceiro hoje, né, de Auto Radio, que é o meu outro projeto, o Valese, né, que aí me mostrou um pouquinho da leveza da Fórmula 1, né? Eles levavam de uma forma mais humorada, né? Menos técnica, é verdade e tal, mas eu vi que esse universo era muito gostoso de você consumir, e aí, cara, tô até hoje. No final do ano passado, né, Campos, a gente conversou, eu participei de algumas edições do Café nesses anos todos, né? A primeira edição, inclusive, foi sobre Fórmula E, eu, Babi Franzin, o Eilor Marigo e o Ricardo Arcuri. Eu lembro até hoje que era uma edição gravada, né? Eu não tava? Como isso? O senhor não tava porque o senhor me chamaram. O senhor só gosta de saber de gasolina. Bom, aí você vai falar com sua ex-chefe lá. Eu assisti as 7, 8 primeiras temporadas da Fórmula E e na íntegra. Hoje eu, infelizmente, não consigo. Eu vou assistindo algumas, mas eu tô magoado de não ter estado presente nessa sua edição, nessa sua participação. Uma mágoa atrasada. A mágoa retroativa.
você vai falar, vai pedir lá a tua solicitação pra Babi. E aí era uma edição gravada, eu todo nervosão, né, cara? Pô, tô aqui num podcast dos caras que eu gosto mesmo, né? E até hoje eu falo pro Campos, falo pro Bruno, cara, eu tenho um puta de um prazer de participar, né? De carregar esse nome. Também o Café foi um dos incentivadores para eu criar o meu próprio podcast, né? Que é o Auto Radio Podcast, que aí é voltado um pouquinho para automobilismo, mas com música também, mais música do que automobilismo. E aí em 2023 a gente fez uns especiais aqui em São Paulo, num estúdio, né? Eu, Campos, o Bruno participou também, tivemos outras participações especiais. Sabe que o Bruno só veio pro Café com a condicional de ter de novo esse ano, né? Ele só veio. Esse ano nós vamos fazer. E isso tá registrado na live lá. Ele quer participar dos quatro dias. Esse ano vai ser sucesso. Agora, Banniman, eu tô adorando que vocês estão se estendendo muito mais do que eu me estenderei, mas você pulou uma parte da história que você não deveria contar. Opa, diga aí. O capacetinho de douradinho do Schumacher. Você sabe que não tem imagem, né? A gente eu não vou mostrar que ele tá no áudio aqui. Mas conte a história do capacete. A história é rápida, você mata ela em um minuto. É rapidinho. Eu não sei se foi 2003, foi lá nos primórdios lá, e eu ganhei um concurso do Café. Eu nunca ganhei na loteria, né? Mas no Café, nos primeiros anos, eu ganhava um monte de ganho anuário do Reginaldo Leme, um monte de coisa. E eu ganhei uma edição de uma réplica do Schumacher da corrida 200 dele, que foi feita na Bélgica, né, Campos? Se eu não me engano. 2012, eu não tô com ele aqui. Você vê que eu sou muito de número. Eram os 20 anos, né? Eram os 20 anos da estreia dele na Bélgica também. Exatamente. E aí eu ganhei lá, falei, putz, que legal, que bacana, né, cara? Vou ganhar o capacete. E aí a Babi, parabéns, felicidades, muitos anos de vida, você vai ganhar seu capacete. Aí passa uma semana, passa 2, passa 12, e aí nada. Essa parte não era pra você contar, essa parte. Não é essa parte. O objetivo não era você contar isso. O objetivo era você falar que o capacete veio da Bélgica pra você. Ele não é uma comemoração da Bélgica. Ele veio da Bélgica pra você. E eu jamais vou me esquecer, Banniman, do vídeo que você filmou quando você abriu. Não sei se você vai lembrar disso. Você fez um vídeo de você abrindo. O Campos só quer que conte a história bonita, então eu vou lá contar a história bonita. Eu fiz, na época não existia esse negócio de essa frase unboxing. Isso, e aí eu fiz um unboxing. Né? Você inventou o React. Pois é bem por aí. Aí quando chegou, depois de muito tempo, né, que o seu Fábio Campos postou, deixou registrado aqui, e aí chegou, falei pra minha esposa, né, falou, não, abre aqui, deixa eu ver, não sei o que, tudo tal. Cara, que lindo, eu tenho até hoje esse capacete aqui, tá aqui nas minhas coisas aqui. Você vai ter que achar, eu vou querer prova, depois que acabar o programa eu vou querer a prova. Mas cara, que delícia que é você pegar uma peça dessa, vindo de um programa que você admira, né, já admirava, e com a história que o Fábio Campos estava lá na Bélgica, né, adquiriu esse produto para poder fomentar a audiência e toda aquele ecossistema que o Café já tinha, que naquela época não era bem menor que agora, né, Campos? Assim, era uma coisa, ainda mas era mais intimista ainda do que é hoje, né, Jonathan? Então, o Café é um programa assim que ele não se vende a grandes mídias, a cliques, a banners escalafobéticos. É um programa que ele se preocupa muito mais com a informação nua e crua do que altas produções gráficas, vamos dizer assim. Então, eu acho que é isso que me cativou no Café, e quando o Campos me convidou para ser host e tal do Café, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, primeiro, o Raposo é louco porque ele tá saindo, e eu não posso deixar esse outro doido sozinho. Então eu falei, cara, não, a gente é brother, a gente é parceiro, a gente tem uma relação de amizade fora do programa, então eu falei, cara, vamos porque vai ser muito legal. Eu falei pra caramba, falei mais pra vocês. Jonathan, tá acordado aí, né, Jonathan? Não dormiu, não, né? É porque ainda bem, Rio Branco tá mais atrás no fuso horário, então ele tá acordado aí. Eu tô muito satisfeito, porque esses dois, antes do programa começar, advertiram ao nosso âncora que eu falaria demais, que eu faria o programa ser gigantesco, que tinha que me interromper, fica de olho nesse cara. E eu tô muito satisfeito, porque a minha resposta vai ser muito menor do que a dos dois. Os dois já monopolizaram o tempo quase que total a vingança. É vingança. Não vai conseguir, não. Então eu vou ser muito mais breve do que os dois, até porque muito da minha história
confunde com a história do Bruno Aleixo. Então não vou nem precisar repetir também a questão da faculdade, do programa de rádio. Isso aí eu já posso pular, que o Bruno Aleixo já contou, dos blogs. O meu começo no automobilismo foi, assim, muito clichê praticamente, né? É o filhinho que vai sentar do lado do pai, domingo de manhã. Acorda, sai do quarto, o pai tá sentado no sofá vendo Fórmula 1. Aí o filhinho vai lá, pequenininho, sem entender que, olha, o carrinho, esse carrinho é vermelho, esse carrinho é preto, esse carrinho é não sei o quê, e aí assim começa. Até o ponto que o pai abandona a Fórmula 1, não quer mais saber disso, e o filho... Senna morreu, já acabou tudo. Não, antes, bem antes. É o famoso, na época do Senna, que era bom. Não, mas ele eu acho que bem antes ele já não ligava muito mais. Isso foi no meio dos anos 80, eu até tô surpreso com o Bruno falar, porque eu achava realmente que o Bruno também tinha começado mais ou menos nesse finalzinho dos anos 80. Não, cara, porque você tá falando de negócio de pai, essa coisa de pai que você tá falando, porque o meu pai, ele não gostava de futebol, mas ele gostava de carro, e eu sou apaixonado com carro, né? Adoro carro. Verdade. E eu tenho uma imagem do meu pai me acordar, eu dormia, sempre tive horário pra dormir, né? Criança tem horário pra dormir, então eu dormia 9 horas, 9h30, sei lá. E aí eu tenho uma imagem muito nítida, assim, isso nos anos 80, com certeza, do meu pai me acordando, minha mãe deve ter ficado bem brava com isso, o meu pai me acordando, tipo... Pra ver corrida? Não, tipo, devia ser umas 11 horas pra assistir. Lembra que tinha um seriado chamado Super Máquina? Opa! Lembra disso? Que o Michael, o carrinho que falava, isso, exatamente. Michael Knight. O meu pai me acorda 11 da noite, eu devia ter uns 6, 7 anos, e me põe na frente da televisão, eu tonto, né, meio tonto de sono, pra ver, porque tava tendo uma perseguição lá na Super Máquina, aqui batendo e jogando raio, não sei o que. Falei, aí, tipo assim, eu fiquei completamente fascinado, e até hoje eu sou fascinado por essa série, né? Se você for ver hoje com o distanciamento histórico, é uma porcaria, né, assim, a série, mas, pô, era uma lembrança afetiva maravilhosa. Mas, assim, de carro nos anos 80 foi isso, mas Fórmula 1 mesmo, assistindo, foi depois. Mas continua aí, Fábio Campos. Onde é que eu parei? Você parou no seu pai. Parei no começo de tudo, né? E aí, eu devo muito a continuidade disso. Eu gostei, né? Comecei a acompanhar o negócio do carrinho, né? Menino pequeno, com carrinho já é uma coisa natural, né? Já é uma fascinação meio que natural, né? Qual menino pequeno nunca quis brincar, nunca gostou de brincar de carrinho? Então o embalo já estava ali. Mas eu fui muito puxado também por uma coisa que eu acho que mal existe hoje, né? Que são as publicações impressas. Porque nesse final dos anos 80, saiu um álbum da Fórmula 1 no Brasil. Eu não vou nem lembrar quem fez, qual era a editora, eu não lembro, eu realmente não lembro, mas era um álbum só de Fórmula 1, de figurinha, você comprava as figurinhas, fazia, né, como todo álbum, como um álbum de Copa, você vai lá fazendo as figurinhas, tinha uns carrinhos que vinham junto, esse ainda tinha um requinte, que vinham uns carrinhos pequenininhos, mas uns carrinhos assim, bem de plástico, simplesinhos, aqueles carrinhos assim, no tamanho de um dedo, assim, o tamanho de um polegar. E aí eu me lembro de brincar com esses carrinhos, assim, se tem uma brincadeira da infância que eu lembro de detalhes, é essa. Então isso foi acumulando, né? Foi fazendo essa bolinha de neve, fui acompanhando. Aí o Bruno falou nisso também, né? Quando o Senna morreu, em 94, eu tava assistindo, eu me lembro também, o quarto tava escuro ainda, né? Aquele negócio, você acorda meio sem acordar, ainda mais eu, que tenho dificuldade pra acordar. Mas eu lembro que as primeiras... Ninguém sabia disso. Esse bar aí eu não entendi o que significa, mas... As primeiras voltas de uma corrida de Fórmula 1 sempre foram mais difíceis nessa época. Mas, de repente, tomei aquela pancada. Todo mundo, né, tomou aquela pancada. E quando o Senna morreu, eu sempre conto isso, as pessoas se afastaram mesmo. Muita gente se afastou mesmo. Porque o cara era um ícone. Comigo aconteceu o contrário. A morte do Senna me aproximou muito mais da Fórmula 1. Muito mais, porque eu me lembro de pensar assim... Morreu? Como que morre? Não tem isso. Como que isso é possível? Né? Exato. Não tem nexo. Até hoje tem umas pessoas, sei lá, uns atores, que você fala, que eu viro pra mim mesmo e falo assim, não é possível que essa pessoa morreu. Eu não acredito. Não combina. E no automobilismo não combina. Claro que combina, né? Combina mais do que tudo. Foi esse choque. E isso é que me puxou muito pro automobilismo. Porque eu falei, cara, é um esporte que convive com a morte. Que desafia, é clichê, mas é verdade. Que desafia a morte todo final de semana. Todo final de semana os caras desafiam a morte. Quem já foi ver uma corrida de Fórmula 1 ao vivo, sabe muito bem o que eu tô falando. Porque você tem uma noção de vida, de ser humano, de risco muito maior. A televisão você não tem. Eu arrisco a dizer que você não tem. Entendeu? Porque a televisão tá encaixotadinha, é uma imagenzinha, você vê tudo que você vê na vida, você vê pela televisão. Então a Fórmula 1 ela acaba sendo mais um produto. Na hora que você vê aquilo ali ao vivo, você fala, gente, são 20 idiotas. Exatamente. Você fala, são 20 idiotas.
Né? Acima de tudo, são idiotas. Porque estão ali fazendo um negócio sem o menor sentido, né? De ver quem chega na frente, que também é uma coisa infantil, o automobilismo tem essa aura infantil, né? Porque é bobeira, né? Quem chega na frente? Vamos dar a luzinha da coisa de criança na escola, né? Fica os alunos todos alinhadinhos, o professor dá. Vamos ver quem chega na frente lá no muro. É assim. O automobilismo tem isso, né? Tem essa coisa lúdica, mas com a morte. Com um negócio que de repente te leva um cara desse tamanho, né? E eu me lembro que caiu a ficha no dia seguinte, porque eu passei o dia da morte do Senna, eu passei na casa de amigo, Daniel, um amigo que o Bruno conhece muito também, ia pra casa dele, aí os amigos juntavam, vem pra cá, vamos ficar aqui, aí vamos assistir não sei o que, agora vamos mudar de canal, vamos saber as notícias, aí minha mãe conta pra mãe, a mãe explica liga o interfone, né? Porque era tudo no mesmo prédio. Aí no dia seguinte, eu desabei a chorar, porque eu falei, realmente morreu mesmo, deixou de ser um evento do domingo e realmente não tem mais o cara. O cara não tá mais aqui, ele não vai correr. E aí isso foi amadurecendo na minha cabeça com o tempo de falar, cara, e que esporte? Esse esporte é sensacional, não tem nada que compara com isso. Como é que eu vou comparar esse esporte com basquete, com vôlei, com futebol? Esse esporte, pessoas podem morrer praticando esses outros esportes, já morreu jogador de basquete na quadra, jogador de futebol, mas são totalmente casualidades, coisas que, com questão médica. O automobilismo não. O automobilismo, a cada curva, repito, parece clichê, mas não é. Cada curva a morte tá ali esperando. O cara pode morrer em qualquer curva. Qualquer curva. Não, então não sei uma curva de baixa, não vai. Mas qualquer curva de alta velocidade, o cara pode morrer. Então, a partir daí, eu comecei a ler muito. Aí volta, mais uma vez, a publicação impressa. Né? Eu era absolutamente viciado. O Bruno e o Bannerman talvez vão lembrar. O Bannerman não, porque falou que começou um pouquinho mais na frente, talvez ele não tenha pego essa revista. A revista Grid. Maravilhosa. Peguei um pouquinho só, mas a revista não era me interessei. Eu colecionava e eu corria atrás das antigas, e tinha umas, Bruno Aleixo, com a capa era Indy na capa. Isso, é porque depois virou uma revista só da Indy, né? Pois é, talvez seja isso. Mas eu comecei, e eu lia, e aí eu acabava de ler, eu começava a ler de novo, eu relia. Isso foi me formando muito, assim, como um jornalista antes da faculdade. Porque eu lia, eu anotava, eu sublinhava, aí eu marcava a página. E aí, em 2000, eu entrei na faculdade. Fiz vestibular, entrei na faculdade. E no primeiro dia de aula, o professor passava. O Bruno Aleixo, ele conta isso que ele contou, e é verdade, mas ele não estava no primeiro dia de aula. Eu me lembro muito bem disso. Tava com medo de ter o cabelo ele não quis o cabelo dele cortar, porque ele é um divo. Já chamaram ele assim no café e tem razão. Ele é o nosso grande bibelô. Ele falou, não, eu vou ficar careca? Não vou. Eu fiquei. E, na verdade, eu já fui careca pra faculdade, porque no meu prédio já me rasparam tudo. Mas ele foi no segundo dia. Mas o professor foi passando e perguntando para cada um o que era. E eu me lembro, que bobo que sou, né? O Bruno Aleixo tem toda a razão, era uma coisa totalmente surreal você pensar em... Não, eu falei, gente, isso não é possível, não existe isso. Não, eu era tão bobo que eu pensava assim, tomara que ninguém fale automobilismo, tomara que ninguém fale. Ia passando ia passando outro. Ia passando mais um, e todos os homens, e algumas meninas também, praticamente todos falavam futebol. Queria apresentar o Globo Esporte. Quero trabalhar com futebol, quero cobrir o Atlético, quero cobrir o Cruzeiro, quero não sei o quê. Além de tudo, já com a paixão clubística acima do jornalismo. Cobrir o Atlético, uma ova, cobrir o Cruzeiro, uma ova. Vai ser jornalista, cara. E foi passando, na hora que chegou a minha vez, e aí, eu quero ser narrador ou comentarista de automobilismo. Hoje eu não quero ser narrador e comentarista de ao vivo, não é? Mas na época eu queria. Porque era referência, porque a gente ainda não tinha essa abertura, né, Bruno, assim, de tanta coisa que você pode aprofundar. Antes era aqueles caras ali. A gente tinha a Globo. A gente tinha Globo. Eu me lembro só eu só me lembro do Celso Itiberê no Globo. Não sei se você lembra dele, Bruno Aleixo. Sim, claro. Escrevia as colunas no Globo, acabava ali. E a referência nossa era Globo, aí tinha no comecinho, assim, você tinha uma folha ali, o Flávio Gomes, né? Isso, é verdade. Escrevia e tal. Mas, era bem pouco, né? Eu tinha uma necessidade muito grande, e isso me formou para o modo como eu sou hoje no café. Eu tinha uma necessidade muito grande de ter conteúdo maior. Então sempre me angustiou esse negócio da Globo abrir a transmissão na volta de apresentação, praticamente. Isso sempre me angustiou. Eu falei assim, gente, mas eu queria ver mais, eu queria ver o grid, eu queria ver algumas coisas. E a questão do acabar depois do pódio. Todas as vezes que a Globo estendia a transmissão, ocasionalmente ela estendia, né? Por exemplo, quando o Schumacher anunciou que ia aposentar, a Globo ficou, porque já sabia, né? Já estava meio que anunciado, olha, se ele ganhar, vai dizer na entrevista coletiva que ele para. E o mundo queria ouvir o Schumacher falar que ia parar. Né? Na Áustria, em 2002, no jogo de equipe, a Globo ficou. Ela ficou também para entrevista depois da prova. Cara, e os meus olhos brilhavam. Independente do conteúdo, de quem ganhou, quem perdeu, independente do motivo. E eu ficava, não termina. Até que um dia
aí pula lá pra frente, fiz a faculdade, e enfim, o Bruno já contou, fizemos um programa de rádio voltado para automobilismo, que é uma coisa assim, e muito agradecer ao Getúlio, nosso professor, que o Bruno citou, porque o cara jamais colocou nenhuma objeção. O cara falou, vocês querem fazer um programa de automobilismo? Então façam, tudo bem, façam assim. Ele não ficava nem no estúdio, né? Ficava só no estúdio. A gente trancava a rádio, a gente fechava a rádio. Se a gente quisesse fazer um programa de 5 horas, a gente fazia. Só que é o Bruno Aleixo, você sabe, né? Ele quer sempre acabar rápido. Mas foi ali é o café, ali era desenhou o café, desenhou o Loucos pro a nossa parte, né, no Loucos pro Automobilismo, que existiu antes de nós, sempre é bom lembrar, mas ali formou tudo. Então, eu até falei agora pula pra frente, o pula pra frente, eu lembrei, que eu queria dizer é que depois que entrei no café, primeiro eu fiz a rádio on-board, com o Rongru, que o Bruno conhece, e o Felipe Maciel. Fiquei 1 ano na Rádio On-Board, foi aí que o Raposo me conheceu, e aí o Raposo propôs à Bárbara de me chamar para o café. Ele nunca admitiu isso, mas eu descobri por terceiros, porque ele jamais já me admitiria, quis me contratar, que me viu qualidade em mim. Não, ele não fez, eu nunca vi. Eu trabalhei 12 anos com o Raposo e nunca ouvi um elogio, mas tá certo ele, tá certo, não tem que ficar elogiando. Mas quando Bárbara e Raposo me apresentaram as transmissões internacionais, o canal, os caminhos, o submundo, você lembra, Bunnyman? Tantas vezes lembro do termo submundo. A gente brincava muito com essa expressão no café, o submundo das transmissões. Quando eles viraram para mim e falaram, se você fizer isso aqui, nesse clique aqui, com esse convite que eu vou te mandar, nesse lugar aqui, e você fizer isso aqui, você vai poder assistir a transmissão. Querido ouvinte, ele tá falando de peer-to-peer, tá? Tá falando de baixar as corridas. Mas tinha também os links. Não, mas tinha os links também, como tem hoje. Tinha os links ali. Tinha os links ao vivo também? Tinha os ao vivo, que eu sempre detestei, porque eu sou muito sistemático. Eu sou assim, se dá uma travada pra mim já não vale. Não, eu posso estar vendo um filme, deu uma travada de streaming, abraço, meu amigo. Tchau, chatão mesmo. Entendi. Porque atrapalha a sua concentração. Você perde 1 minuto, você perde 2 minutos, não dá. Então, quando eu fui descobrindo, fui verificando, fui vendo que funcionava e fui aprendendo inglês, porque me ajudou demais a aprender inglês. A primeira transmissão que eu assisti, eu entendi uns rabiscos. E aí você vai, né? Não é o melhor treino de inglês pra ninguém no mundo do que o ouvido. Ou simplesmente ouvir eles falarem. Então ficou e foi moldando. E foi tudo sempre, agora já vou terminar, porque eu faço questão de ser menos. Depois ele fala que eu e o Bruno falamos demais. Ainda tenho muito menos tempo que vocês dois. Ninguém nem lembra da voz do Jonathan. Não comecem. Eu ainda tenho muito menos tempo que vocês dois e já vou arrematar. Na hora que o café foi se desenhando, eu sempre, desde que eu entrei no programa, eu sempre tive a vontade de fazer jornalismo no café. Sempre tive esse impulso. E às vezes bati de frente com o Thiago e com a Bárbara. Porque às vezes eu falava, cara, isso não é jornalístico. Entendeu? E felizmente, muito felizmente, os dois sempre tiveram cabeças muito boas. Eles me aguentaram, sim. Até hoje eu penso, como é que esses caras não viraram pra mim e deram, meu amigo, vai catar seu rumo. Porque a gente batia de frente na questão não é bater de frente no sentido de brigar, nada disso, mas no sentido de, cara, mas isso aqui, vamos melhorar isso aqui, cara. Vamos fazer isso aqui diferente, vamos fazer isso aqui. E a gente sempre conseguiu caminhar muito, 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 muito bem nessa, graças a eles, porque eu era o chato. Eu era chato com o Bruno Aleixo no programa de rádio também, e deu certo, deu muito certo. Então até hoje, e desde que eu entrei, eu tenho essa pegada jornalística, eu tenho um ritual para fazer o café até hoje. Eu gosto de ficar no mínimo 5 minutos em total silêncio e mentalizando as coisas que eu vou falar. Só gravo o café com velocidade de calça, pode estar frio, calor, pode ser qualquer coisa. Eu tenho uma uniforme que eu gravo o café. A camisa muda, mas eu não consigo gravar descalço, eu não consigo. É loucura, mas é assim. É um ritual para fazer aquilo ali ser uma coisa oficial. Né? Sempre fechei tudo com cara de estúdio para ficar fechadinho. E aí é jornalismo. Por isso que a gente bate muito nessa tecla. O que a gente faz acaba tendo... Isso tudo acabou refletindo no que a gente faz. Porque a gente brinca, igual a gente tá fazendo aqui. A gente brinca, a gente descontrai, mas a gente faz uma coisa séria. A gente não faz uma coisa esculachada. A gente não faz uma coisa brincalhona fora da medida. A gente faz jornalismo. E isso a gente paga um preço por isso. Porque é muito mais difícil você ganhar ouvinte dessa maneira. Muito mais difícil. Como o Bunnyman falou. A gente podia fazer um programa com vinhetas, com capas escalafobéticas, gostei da palavra que ele usou. A gente podia fazer caça-clique. A gente podia pôr o Drogovic na Williams. Todo final de semana, toda semana. Igual estão em muitos sites fazendo aí. A gente não faz. A gente prefere o caminho mais longo. Né? A gente prefere esse caminho que luta mais. Mas há uma essência no que a gente faz. Tem uma alma no que a gente faz. Então é isso. Eu gastei muito menos tempo do que os dois para contar. Aham, porque metade da sua história o Bruno contou, a outra metade eu contei, né? Eu sou esperto. Você ainda conseguiu ser... questão de rádio, o Bruno já meio que já eu sugeriria que a gente deixasse o âncora fazer alguma pergunta, porque a gente já gastou 1 hora falando aqui no programa dele. Então, quem sabe ele não quer saber
saber alguma O Jonathan coisa. o Jonathan fez uma pergunta, deu 1 hora de programa. Deu 1 hora. Nunca Se mais ele fizer 3 perguntas, a gente acaba o programa amanhã de manhã. Ele nunca mais chama a gente, isso eu posso ter certeza. Nunca mais. Não, que é isso, gente. Mas uma coisa até que eu fazia muito na época que eu ouvia vocês, é porque eu tenho que confessar que eu não sou o cara do vídeo, né? Se eu sei que um conteúdo tem em podcast, eu só ouço o podcast, só ouço. É tanto que até uns anos atrás eu não conhecia o rosto do Fábio Campos e nem do Ricardo. Era melhor ter ficado assim, né? Eu fui conhecer os rostos de né? vocês um tempo desses. Uns anos atrás aí. Mas eu sempre gostava quando eu assistia uma corrida, quando saiu o episódio de vocês, eu vi o episódio depois para pegar algumas coisas que vocês falavam. E essa coisa que o Fábio falou, eu não sou jornalista, não tenho formação nenhuma na área, mas eu acho que um dos maiores elogios que já me fizeram foi isso também, essa coisa de eu saber conduzir o papo, que eu acho que é uma coisa muito simples, tá? Eu nem acho que precisa de uma formação jornalística para isso. Mas é porque hoje está tão banal, né? Principalmente os podcasts de mesa, né? Os mais famosos, por exemplo, ser uma conversa sem pé nem beira, que quem faz o mínimo, né, ganha elogios. Vocês fazem uma coisa que eu acho muito genial, que é trazer uma análise, acho que essa palavra fundamenta o que eu estou querendo dizer, análise, de algo que é muito complexo, porque Fórmula 1 é complexo, ao mesmo tempo que é simples, né? Como o Fábio deu o exemplo aí das nuances, mas vocês conseguem falar numa linguagem que a gente consegue entender o que vocês estão querendo dizer. E baseado em tudo que vocês falaram, eu tenho um tio de 50 e poucos anos que pegou a época do Senna, eu não peguei, né? Mas a minha influência por gostar de Fórmula 1, especificamente Fórmula 1, né? Que eu também gosto de Indy, eu gosto de outras fórmulas, né? Acompanho agora as fórmulas menores por conta de que eu gravo com pilotos, né, do kart, enfim. Mas foi o Senna, né? Acho que a Globo, ela, né, foi a grande responsável por deixar a imagem do Senna bem viva, assim. Então eu lembro do Senna ser uma grande referência. E eu também lembro, eu tenho uma memória boa, mas eu tenho uma memória boa para lembrar coisas mais ruins para datas. De um episódio muito antigo que o Fábio Campos estava lá, inclusive essa fala é dele, me corrija, Fábio Campos, se não foi você que falou, Cuidado, tá? olha. Mas vocês estavam falando de um episódio, era um episódio que tinha a ver com o Senna, eu acho que não sei se era um episódio especial, de sei quantos anos do Senna, ou algo desse tipo, mas onde vocês falavam da importância de pilotos brasileiros, e aí falavam também do tamanho do Senna, se o Senna era ou não era o maior piloto de todos os tempos da Fórmula 1 e tudo mais. E aí eu já queria, em cima disso, né, fazer uma pergunta para vocês. Vocês que estão imersos nisso, produzem conteúdo de Fórmula 1. Se vocês acham que a ausência de brasileiros, ela afasta o público. Eu não estou falando do público fã, né, que o fã é fã, né. Eu, por exemplo, consumo muito futebol. Então eu consumo muitos programas esportivos e o fato de eu não ter visto o Brasil ser campeão do mundo ainda, 2002 eu era muito criança, eu tinha, sei lá, 6 anos, não lembro, não vivi. Então o fato de eu nunca ver uma Copa do Mundo, eu ainda olho para a seleção brasileira como algo muito grande. Coisas que o meu tio, a minha mãe, os meus amigos mais velhos não veem, né? Eles detestam a seleção brasileira de futebol. Mas vocês acham que o público médio, né? O cara que só via a Fórmula 1 domingo de manhã, ou às vezes quando passava lá um GP de Interlagos, que era tarde, vocês acham que o fato de não ter brasileiro afastou o público da Fórmula 1? Porque, convenhamos, né? A Fórmula 1 e o automobilismo no geral é um esporte elitista, né? Convenhamos, né? Não é um esporte que nem o futebol, por exemplo. Sem precisa ter uma bola. Sim. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Um pouco do link do Senna e também o fato de não ter brasileiro na Fórmula 1. Deixa eu começar nessa, porque eu tô com medo dos dois se estenderem demais e eu não consegui falar. Mas eu vou ser rapidinho, e os dois espertos que são vão vir vão pegar alguma coisa e vão complementar. Já foi um fator muito primordial o Jonathan. Assim, o piloto brasileiro, ele já foi o definidor. A ponto de o Rubinho vai para a Ferrari, muda-se completamente a relação do brasileiro com a Fórmula 1, em Interlagos mesmo. Eu fui em 99, o Rubinho era da Stewart, e fui em 2000, o Rubinho já na Ferrari. E com o Bruno em 2001, né, também aí já a primeira dele lá. Era o fator determinante. Era, assim, o fator crucial, a ponto de que se não mudasse isso, eu duvido que a gente ainda teria Fórmula 1 na TV aberta hoje. Eu duvido. Posso estar errado, claro que isso é um enorme se. Mas, hoje em dia,
com o abraço que a Fórmula 1 deu na internet, com o Netflix, né, o Drive to Survive, que com a pandemia, que a Fórmula 1 mudou, as pessoas talvez não percebam, a Fórmula 1 mudou completamente a sua audiência por causa da pandemia. E positivamente para a Fórmula 1, o que é a grande ironia da coisa, né? Uma coisa tão terrível que foi positivo. Então hoje, Jonathan, você tem uma torcida brasileira completamente envolvida, dividida entre Verstappen e Hamilton, mas completamente envolvida sem nenhum piloto brasileiro, a ponto de hoje, o Autódromo de Interlagos, que eu vi vazio, vi cheio, o Massa na Ferrari, o Massa mal na Ferrari, o Massa brigando pelo título. Eu vi o Autódromo de Interlagos como uma sanfona, né? Muito público, pouco público, muito público. Peguei arquibancadas vazíssimas e peguei. Hoje é absolutamente lotado. Absolutamente lotado. E você não tem nem perspectiva de piloto brasileiro. Por quê? Porque hoje, por causa das redes sociais, por causa da personificação de alguns pilotos, hoje não faz. Eu digo pra você, claro que se tiver, não vou falar que não faz diferença, mas não faz tanta diferença como era no passado. Hoje, claro que se tiver um piloto brasileiro, vai aumentar. Mas eu chego a dizer que hoje é desnecessário. Ajuda, vou deixar bem claro que ajudaria muito, turbinaria o café, turbinaria canais de automobilismo, turbinaria tudo. Sobrevive-se hoje, o café tem a sua maior audiência hoje de toda a história, nunca teve a audiência que tem hoje. Longe do ideal ainda, mas nunca teve. Sem nenhum piloto brasileiro e sem o café caçar clique por pilotos brasileiros. Então, assim, pro Bruno e pro Banniman entrarem na conversa. Eu acho que hoje é completamente diferente. Alguns anos atrás a gente ficava preocupado. Nossa, não tem. Nossa, não vai ter. Nossa, pela primeira vez em tantos anos. Nossa, os números de audiência. Hoje a realidade é completamente diferente. Eu acho que o Brasil seguiu uma tendência mundial de... a Fórmula 1 se popularizou entre aquelas pessoas que gostam de automobilismo. E hoje, então, eu acho que um piloto brasileiro, por si só, entrando na Fórmula 1, que vai entrar para andar lá atrás, realmente não vai fazer diferença. Se botar lá o Pietro Fittipaldi andar na Haas igual ele andou em último lugar, ninguém vai se interessar mais ou menos por causa disso. O que viraria o jogo, e seria muito, muito, muito bom para todo mundo que trabalha com automobilismo, é a entrada de um piloto brasileiro numa equipe grande, ganhando corrida, fazendo pole position, disputando o título. Aí sim, mas aí a gente traria aquele público todo que a gente poderia dizer assim, os desavisados, né, que passam na frente da TV e vê a largada e a bandeirada e fala assim, legal, vi Fórmula 1. Esses caras vão voltar a se interessar como se interessavam na época que o Brasil dominava, né? Então eu não sei se é uma audiência muito qualificada, mas eu acho que esse ponto de virada que a Fórmula 1 deu com essa série Drive to Survive, que eu não gosto, mas eu já entendi que não é para nós, é uma série para outro tipo de espectador, ela trouxe esse lado positivo, inclusive aqui no Brasil, de independer de ter piloto brasileiro. Cara, eu corroboro o que o Fábio, que o Bruno falou, acho que é bem isso mesmo. Tem um ponto aí hoje em dia, né, trazendo para essa nova realidade, o Drive to Survive é uma coisa assim que a garotada, né, a nova safra vem consumindo muito. Então quando você romantiza o esporte, traz mais espectadores, né? Como o Bruno, o Fábio falou, Interlagos hoje explode. Se você for procurar ingresso para o GP Brasil agora, você não encontra, né? Coisa que 5 anos atrás você tem aos rodos, né? Aos montes, com massa ainda, né? Na Williams, né? Em 2015, 16, 17, você encontrava normalmente, você não tinha nenhum problema, não era nenhum show lá da Britney Spears, né? Britney Spears, eu fui velho agora. Mas Nossa, Britney Spears. Corta. Se não tiver recorte, por favor, faça um recorte desse momento, por favor. Manda pro café. Não é nenhum show da Taylor Swift. Pronto. Taylor Swift é a nova, isso. A nova. Pois é a nova onda. É a nova Britney. Ainda bem que você não falou Rock 7. Não, Rock 7, olha, quem por gosta, favor, eu fiquei sabendo que o Bruno Aleixo é fã do Rock 7. Inclusive, nós vamos marcar um dia o Auto Radio, eu vou contar a história da banda sueca Rock 7, vocês vão se surpreender. Eu estarei aqui de crochê ouvindo essa história, cara. Eu estarei aqui de ouvidos tampados para não ouvir essa Então, assim, uma coisa que é interessante é que a gente tinha um outro gestor, né, o Bernie Eccleston, que ele era um cara que
ele é controverso, mas um cara que elevou o nível da Fórmula 1 ao patamar que tinha-se aí há 10 anos atrás, 5 anos atrás, fazendo com que as equipes realmente fossem valorizadas e falar, cara, vocês fazem a Fórmula 1, né? Só que ele empacou no tempo. Eu acho que existem gênios que têm a sua limitação, e as gerações, até em outras profissões, né? Você tem um limite. Existe aquele cara que vê o além, e vê aquele cara que ele estanca e fala, cara, esse aqui é o meu limite, esse aqui é o meu platô, eu não aceito, e você precisa das novas gerações para te dar novas visões. E eu acho que é isso que o Drive to Survive fez com a nova gestão da Fórmula 1, que expandiu esse universo. Antigamente, 10 anos atrás, um piloto, um Lewis Hamilton, ele não podia fazer um vídeo e colocar no YouTube, né? Ou no Instagram, se existir, no Facebook. Ele não podia porque ele era privado disso, não pode por causa dos direitos de imagem da Fórmula 1 com relação a garagem que você tem, o patrocínio de XY. Era uma sopa de letrinhas enormes que estancava isso. Hoje em dia não. Hoje em dia a internet, né? Hoje em dia não. Há muitos anos a internet é o espaço livre, né? Eu costumo falar que a internet deu espaço para todo mundo que queria falar, inclusive as pessoas que não deveriam ficar de boca fechada, né? Deu espaço para todo mundo, né? Aos sábios e aos tolos. E o Drive to Survive trouxe muita gente para esse universo, né? E é pouquíssimo tempo, né? Ao contrário desses dois anciões, eu comecei aí em 1982. Eu comecei aí a Interlagos para ver Fórmula 1 em 2015 com esse senhor aí que estava me interrompendo. E eu vi um Interlagos assim muito tranquilo, né? Lógico, você tinha que acordar cedo, né? Aquela coisa, mas muito suave do que eu via na televisão nos anos 80 e 90, né? Que o pessoal ficava lá, chegava às 6 horas da tarde do dia anterior para poder entrar na pista e tal. Então, a presença de pilotos de brasileiros, hoje em dia, para a Fórmula 1 e para essa audiência, não precisa. Não precisa. É lógico. E se a gente pegasse o Drogovic da vida lá, que está na fila aí, que eu acho que na opinião de nós três aqui, não vai vingar, é o cara mais próximo, mas não vai vingar, seria, né, alavancaria muito, mas a Fórmula 1 hoje em dia no Brasil, que é uma das grandes praças, não precisa de um piloto brasileiro. É lógico, eu gostaria muito que o Drogovic fosse para uma equipe, não como figurante, mas para uma equipe de meio de pelotão, por exemplo, para poder se desenvolver, porque eu acho ele um baita de um piloto, mas hoje em dia não tem mais aquela necessidade do herói que a gente falou, né, de um Ayrton Senna, de um Piquet controverso dos anos 80, de um Rubinho Barrichello vindo falar que era o novo Senna, enfim, esse cenário mudou. Hoje em dia a Fórmula 1 no Brasil acho que caminha com os próprios pés. Você vê presenças femininas no autódromo, né? Porque é uma coisa que era praticamente impensável 10 anos atrás aí para baixo. Então mudou muito esse público da Fórmula 1, Jonathan. Da hora. Assim como o Mano Brown diria, né? Daria um filme, mas sintetizando, o que explica essa ausência grande? Eu não estou falando da ausência de brasileiros no geral, né? Porque a gente já teve alguns aí, após massa. Mas o que explica a ausência de, como você deu o exemplo do Drogovic, eu lembro de assistir corridas dele na Fórmula 2, porque, como eu falei, né, meu editor era muito fã, então ele me passava o link das corridas para assistir, e eu gostava muito de ver. Mas o que explica, se é que existe uma explicação, né, para essa ausência de brasileiros protagonistas? Porque você acabou de falar algo interessante, né, que, tudo bem, o público de Fórmula 1 não necessariamente precisa de um brasileiro, mas eu lembro muito bem que o Senna estancou uma sangria ali, né, uma ausência, um hiato de títulos do futebol, né, que é o esporte brasileiro.
Né? Por mais que a Inglaterra tente dizer que é um esporte inglês, né? Mas, enfim, talvez agora com essa ausência também de Copas do Mundo, um Popó da vida no boxe, um Senna na vida na Fórmula 1 seria bem legal pra gente, né? Pra se sentir um pouco, assim como o Davi Luiz disse lá, né? Só queria dar alegria pro povo brasileiro. Então, eu acho que no domingo de manhã ter um cara que propusesse essa alegria pra gente seria muito bom, né? O que vocês acham? Eu acho que isso aí que você tá falando, pra mim, eu vou jogar essa bomba no colo da mídia. E eu acho que a gente dos podcasts, a gente tem uma enorme responsabilidade, porque como a gente não tem compromisso com esse tipo de patrocínio, dinheiro e tudo, dinheiro até a gente gostaria um pouquinho mais, mas tudo bem, a gente não tem. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande de mostrar para as pessoas o que é o esporte que nós estamos falando. O que é o esporte? E eu acho que tem que ter esse tipo de podcast para automobilismo, para basquete, para vôlei, para futebol, para tudo, porque o que a mídia faz com o brasileiro, o que a mídia fez com o brasileiro, e eu estou falando mídia, mas majoritariamente a TV Globo, né, no esporte, sim, é uma covardia, na minha opinião. Porque eles ensinaram, nós passamos anos, né, o Fábio mencionou aí que antigamente a gente só tinha a Globo, a gente passou anos e anos da nossa vida aprendendo que a gente só tem valor aquele que ganha. Que ganha, sim. Só tem valor aquele que... E não é que ganha. Na Globo é aquele que destrói. Só tem valor aquele que destrói, aquele que é o maior de todos os tempos. E tem gente até hoje lá que fica, o narrador, porque o Senna foi o maior de todos. Não foi. Por que não foi? Não foi porque morreu e não teve tempo de ganhar todos os títulos que ele podia ter ganhado. Então não foi. É isso. Pode ter sido melhor, porque melhor é um conceito que cada um tem para si. Né? Para mim não foi, mas tem gente que acha que foi, tudo bem. Agora, maior não foi também. Não adianta discutir, porque não foi. Porque maior são números. Então, eu acho que isso criou na cabeça das pessoas um conceito de que só vale se a gente ganhar. E quando o Senna morre e a gente tem uma ruptura, porque até então a gente tinha sucessões, né? A gente tinha sucessões na Fórmula 1. O Emerson se aposentou, entrou o Piquet. Aí o Piquet começou a ficar velhinho, foi se aposentando, entrou o Senna. O Senna morreu. Ele não teve tempo de passar o bastão pro Rubens Barrichello. Então, de repente, o Brasil teve... Você lembra o que virou o Rubinho quando ele morreu, né? O Rubinho, coitado. Né? O Rubinho é um capítulo à parte da história, né? Mas a gente teve, entre o Grande Prêmio de Imola, que aconteceu o acidente fatal do Senna, e o Grande Prêmio de Mônaco, nós aqui no Brasil tivemos que encarar uma realidade que a gente não estava acostumado de sair da pole position para largar em 15º, para ver um piloto largar em 16º, de comemorar um 6º lugar. O brasileiro não gosta, o brasileiro que acostumou a assistir esporte só na Globo, e era o que a gente tinha naquela época, não acostumou com isso, e com isso o automobilismo foi morrendo. Soma-se a isso a atuação da Confederação Brasileira de Automobilismo, que é bizarra, é uma vergonha, é ridículo, né? Basta ver que a gente só tem cartódromos aqui no Brasil, em São Paulo. Todos os outros são uma vergonha, é um lixo. E o kart é a base de tudo. Não existe kart. É uma coisa caríssima, ficou totalmente de milionários. Antigamente a gente tinha umas seletivas, né, da Petrobras, porque você precisa tirar quantidade, você precisa tirar qualidade da quantidade. Então você precisa ter um monte de piloto para você tirar uns 2 ou 3 que são bons. O Brasil era assim nos anos 80. Agora não é mais. Agora a gente virou uma coisa nichada, que aparece um Drogovic, que é um filho de pai que tem transportadora, milionário. Nós viramos como se fosse uma Polônia, que apareceu um Robert Kubica uma vez e vai aparecer outro só daqui 50 anos. Então eu acho que o buraco do automobilismo no Brasil é muito embaixo, e a culpa disso é desses dois pilares, mídia e a forma como a gente aprendeu a ver o automobilismo e o esporte em geral, porque é assim nos outros também, vôlei, basquete, se não ganhar de todo mundo não serve. Se a seleção brasileira, esse lixo que está aí agora, o pessoal não quer nem saber mais, porque não ganha de todo mundo, né? Então, são esses dois pilares, é a forma como a mídia nos ensinou a ver esporte e a atuação da Confederação Brasileira de Automobilismo. É a minha opinião, né? Eu coloco mais um pilar. Eu vou colocar mais um pilar. Primeiro, assim, a gente vive num país, na questão da mídia, né, que, meu Deus, né? Compra os jogos de vôlei da seleção brasileira, por exemplo, na Liga Mundial. E não passa. A seleção brasileira é eliminada eventualmente na semifinal.
não se transmite a final. Não acabou, não tem final. Não se transmite a final. Então, assim, passaram o campeonato a final da Copa América outro dia, não sei como. Acho que é porque é futebol, o pessoal gosta. Não. É porque a Conmebol exigiu que passasse. Eles não queriam passar. Aí a Conmebol exigiu que isso fosse transmitido. Entendeu? Entendi. Essa é a cultura. Você não é cultivado a gostar do esporte. Você é cultivado a gostar de personagens Brasil, Zil. Né? Não é nem o personagem alemão, o francês. Você é cultivado a se dedicar. Por isso que essa virada, hoje, que eu falei, do público brasileiro, passa muito também pelo enfraquecimento da credibilidade da mídia. Mas aí nós vamos entrar em outra seara. Né? Mas ela não é mais tão importante. Hoje em dia o Netflix tem uma importância gigantesca, o Twitter tem uma importância gigantesca, o Instagram tem uma importância maior ainda. O blogueiro, né, hoje tem Isso. Então, o protagonismo dessas mídias, que tem o seu lado muito ruim, mas tem o seu lado também de que as pessoas não estão nem aí pra Globo e pra Bandeirantes. Elas vão no esporte, elas vão achar um jeito delas. Hoje tem até F1 TV. Um dos pilares da CBA, o Bruno já falou, não preciso dizer, é uma confederação que não trabalha para o automobilismo, ela trabalha para ela própria. A gente não tem, a mídia tem razão, tem peso nisso, mas a gente não tem uma cultura desportiva. Não temos. Nós temos uma cultura de futebol que mesmo assim esbarra no que o Bruno falou. Assim, o meu time tá bem, eu vou. O meu time tá mal, não tô nem aí, cara. Então eu não vou assistir. Diferente do argentino, do alemão, que o time pode estar em 18º, o estádio está completamente lotado, os caras estão lá gritando as mesmas músicas com o mesmo fervor. Sim. Então a gente não tem cultura esportiva. A gente vai ver isso agora. Eu não sei se esse programa, que dia que esse programa vai ao ar, Jonathan, mas a gente está gravando aqui, chegando na Olimpíada. O que a gente vai ver na Olimpíada? Canais 24 horas, coberturas, musiquinha para medalha. Eu já adianto. Nós vamos nos apaixonar de novo por uma Olimpíada, porque isso acontece a cada 4 anos. Sim. Eu sou assim. Eu vejo tudo, assim. Eu quero ver tudo, e eu anoto, e eu viro madrugada, e eu acordo cedo. Aí, o que vai acontecer, Jonathan? Vai acabar a Olimpíada em 15 dias. Você não vai ter um programa que vai dar continuidade. A Olimpíada vai acabar no domingo. Na segunda-feira, você só vai ouvir sobre o Corinthians, sobre o Flamengo, sobre isso mesmo. Você não vai. O corte, eu coloquei isso no Twitter na última Olimpíada, até porque não faz tanto tempo assim, né, por causa da pandemia. O corte é brutal. Na segunda-feira, sem Olimpíada, você não tem a continuidade do esporte, da vela, pro cara ver como que o skate vai. Tem até um outro canal que transmite os esportes. A partir de agora você vai ver o atletismo aqui, mas não é suficiente. Você tem que fazer o programa, você tem que divulgar, você tem que cultivar, você tem que fazer o Drive to Survive sem ser desonesto, mas você tem que fazer o negócio acontecer. E a gente vai ver isso agora. Nós estamos há dias de testemunhar isso. A Olimpíada envolvendo todo mundo, aquele barato, vamos torcer pro Isaquias. Depois nós vamos passar 4 anos sem saber o que está acontecendo com o Isaquias. Exatamente. Esse corte é grande. E eu só o último pilar que eu gostaria de acrescentar, que o Bruno Aleixo não falou, que é culpado muito por não ter também piloto brasileiro na Fórmula 1. Fórmula 1 só ter 20 carros porque quer. Porque ela quer. O apequenamento proposital da Fórmula 1. A Fórmula 1, por opção, não querer crescer. Não querer mais cadeira, não querer mais vaga, numa jogada maquiavélica, uma jogada gananciosa, não tem palavra melhor do que essa, numa jogada absolutamente financeira, rejeitar equipes que estão absolutamente desesperadas para entrar na Fórmula 1, os caras não querem. 20 cadeiras só, 20 carros só, não sustenta a capacidade de produção do automobilismo mundial. Não sustenta. O funil não consegue passar. E o Brasil também é vítima disso. Porque, por exemplo, se você tivesse mais 2 cadeiras, o Drogovic, que nós estamos brincando aqui, que não tem chance, quer dizer, nós estamos falando sério, né? Mas brincando com a situação do caça-cliquismo, que o coloca na Williams, o coloca sendo que ele é mencionado em uma linha de uma matéria de um site suíço, o Drogovic ele poderia ter chance. Ele teria mais chance. Poderia estar. Ele poderia estar. Ele chegou perto. Tem tudo isso que o Bruno falou. Mas tem também uma categoria que não quer crescer, que não pensa no esporte, gerenciada por comandantes que pensam no próprio bolso, acima de tudo. Gente, eu acho que vocês falaram praticamente tudo, eu assino embaixo. Agora então você complementa dizendo que se tiver mais piloto de kart nos carteiros, o automobilismo brasileiro melhora. Isso com certeza. Eu, por exemplo, estou lá, né, já me candidatando já. Pois é, oscarteiro.com, assim, sem o S no final mesmo, é oscarteiro com K, de kart.com.br, campeonato que esses dois aqui fazem malabarismo na pista a cada mês, a cada de vez em quando.
Pois é, exatamente esse é o gancho que eu queria pegar, Jonathan, Campos e Bruno. Quando o boom do kartismo mais simplório, vamos dizer assim, aconteceu, foi logo depois da morte do Senna, né? A gente viu pipocando no país muitas pistas de kart, assim, em shopping, e lugares que dava para fazer alguma pista, estacionamentos, enfim. E engraçado é que veio depois, né, dessa morte do Senna, e a gente teve aqui em São Paulo, por exemplo, a Copa Pacalolo, lá do Miguel Sacramento, teve uma redução do custo para colocar-se talentos ali muito grande, muito gigante. E eu dei uma entrevista uns meses atrás de um outro podcast que era focado mais no kartismo amador. A gente vê que tem uma conexão entre o rental, né, entre o kart de aluguel e o kart profissional, que são pontos que você pode levar para um lugar mais comum na relação da carreira do piloto, né? E você tem todas aquelas amarras burocráticas, e é incrível você ver entrevista de pilotos do passado que, cara, no final das contas era mais fácil antes, com todas as dificuldades do passado, você se tornar um piloto de Fórmula 1, mesmo que você não qualificasse, do que hoje em dia. Hoje você tem talentos vamos falar dos brasileiros, né? Drogovic, o próprio Fittipaldi, que querendo ou não tá lá tomando café na Haas, enfim. A própria burocracia do Brasil, e eu não vou falar aqui como Bruno e Fábio falaram aqui já da Fórmula 1, né, de todo esse ecossistema, o Brasil mesmo, hoje ele é menos preparado para alavancar talentos do que nos anos 90, 80, 70, né, com uma situação extremamente mais precária, né, e o mundo obviamente mudou. Então você vê, por exemplo, caras como o Lance Stroll, que o pai foi lá e comprou uma equipe para ele poder se manter na Fórmula 1. Você vê caras como o Nicolas Latifi, que ficou 1-2 anos aí também, sem condição técnica nenhuma de estar numa Fórmula 1, mas ele estava lá entre os 20 melhores pilotos da categoria máxima da Fórmula 1. E o Brasil, engraçado que o produto bruto brasileiro, ele é muito bom. Tá aqui o Fábio, que acompanha categorias de base, tá aqui o Bruno, que conhece do kartismo, que é um universo realmente à parte. Você vê pilotos do kart de aluguel, que é aquele kart que você vai lá e paga lá seus 150 conto lá tal, e corre num kart que ele não tem detalhe, não tem ajuste nenhum, dando um pau no Nelsinho Piquet, dando pau no Rubinho Barrichello, porque ele tem o handling do negócio, ele tem o cacuete do baita do piloto, que ele se adapta. Aí você imagina esse cara evoluindo e chegando numa... Precisa ser nem uma Fórmula 1, ser numa Indy, numa NASCAR que seja, ou numa própria Stock Car, né? Então, hoje em dia não existe esse fomento no Brasil. O que existe é uma confederação que está preocupada em fazer testes aqui em Interlagos para o cara rodar 5, 10 voltas e olha só, você tem uma carteirinha aqui, você é um piloto CBA. E cobra pela carteirinha. Cobra todo ano para você manter aquele teu registro ali válido. Então, na boa, isso acaba enriquecendo bolsos, né? E não fomenta o automobilismo como ele tem que ser, cara. Só uma coisa bem rapidinha, né, que vai na linha do que o Bannerman tá falando.
eu estava falando da publicação impressa, de como eu gostava de ler as revistas e rabiscar e tudo. Quando eu comecei a ler as revistas, elas mesmas faziam. Tinha a F1 Racing que publicou no Brasil, que foi uma vergonha, porque os caras vieram pro Brasil, distribuíram assinatura anual. Aí eu fui lá e fiz uma assinatura de 2 anos. Os caras quebraram depois da segunda assinatura, nunca devolveram meu dinheiro. Depois da segunda número. Uma sacanagem do capeta. Mas nessas revistas tinham o ranking de vitórias brasileiras por ano no exterior. E passava de 100. Você tinha mais de 100 vitórias de piloto brasileiro por ano no exterior. Hoje, se você achar 10, eu acho que a gente já é um ano que, já é alguém pra gente ficar de olho. E somando, claro que eu tô falando somando todos os pilotos. Então, isso é o termômetro mais claro. Você tinha o número de vitórias brasileiras em categoria de base no mundo era gigantesco. Hoje você não dá 10. Você não vê 10 vitórias brasileiras no ano. A não ser numa categoria talvez um pouco menor, uma Fórmula 4, assim. Mas é impressionante a diferença de lá pra cá. Da hora, galera. Muito obrigado por vocês mais uma vez. Tá mais rápido assim? Vai acabar já? Se deixar o Fábio Campos ficar até 5 da manhã aqui, cara. Eu só gostaria de deixar registrado que eu fui o que menos falei dos 3 convidados. Claro. Isso me deixa muito feliz. A gente vai fazer um ranqueamento aqui Não, pode cronometrar, pode fazer a minutagem. Só na história do automobilismo de vocês dois, vocês falaram 40 minutos, eu falei 5. É que, na verdade, nós somos pilotos, né, Bruno? O Campos não, ele é analista de... Nós, os pilotos, a gente sabe como funciona essa coisa. Escuta, o rapaz quer encerrar o programa, vocês querem deixar o programa. Vamos deixar Já o Campos, ele é analista de sofá, então... Pensando como a gente se aposta do programa alheio, né? A nossa deselegância me assusta. É incrível. Me assusta a nossa deselegância. Mas o episódio é de vocês, eu só sou o condutor. E eu queria agradecer a vocês fiquei muito feliz em saber que eu consegui o News 3, né, para participar. O episódio ficou realmente café com velocidade, né? Então, consegui unir vocês. E como eu falei no início, né, dos podcasts que eu ouço desde quando eu iniciei a ouvir, faltava vocês, gravar com vocês, e agora falta só a Bola Presa, né, que é um podcast de basquete aí, que os caras já estão bem evoluídos. Então eu fico muito feliz. Saibam que vocês fazem parte da minha história, né, como produtor de conteúdo. Porque eu ouço vocês ainda hoje, eu ouvia antes de fazer, continuei ouvindo, fazendo podcast e ainda continuo ouvindo hoje também. Então eu queria, toda vez que eu encerro o programa, eu tenho uma brincadeira de dizer que esse é o lugar de fala do convidado, né? Agora dos convidados. Então esse é o lugar de fala de vocês, onde vocês podem mandar abraço para quem vocês quiserem. A gente elevou isso ao pé da letra. A gente elevou ao pé da letra, né? Porque o lugar de fala que a gente assumiu aqui. Exato. Nossa Senhora. Fique à vontade aí para mandar abraço para quem quiser, e mais uma vez agradecer aí vocês por estarem participando aqui. Rapidinho aqui, primeiro vou mandar um abraço para você, viu, Jonathan? Obrigado pelo convite, cara. Assim, a gente fica muito, muito satisfeito. Poder, né, alguém querer conversar com a gente é jornalista carente acima de tudo, cara. Jornalista não tem essa. A gente quer sempre falar, quer conversar, quer se explicar, quer entrevista. A gente sentar numa mesa de boteco, né? Sentar numa mesa de boteco com uma garrafa e um maço de cigarro até 6 da manhã. Derby amarelo. A gente adora conversar, a gente adora ser entrevistado. O jornalista gosta de entrevistar, mas o jornalista adora ser entrevistado. Então mandar um abraço para você e mandar um abraço, claro que nós vamos divulgar essa edição lá no Café, pro ouvinte do Café também, não só pro ouvinte do seu podcast, teólogo, mas também pro ouvinte do Café, porque tudo isso que a gente está contando aqui é graças a pessoas que acreditaram na gente, que ficaram nos ouvindo, que até hoje escutam, como você está falando aí, é muito legal você contar da sua história com a gente. A gente só existe por causa de vocês. Então, assim, a gente passa pela fase de falar para 0 pessoas. Chega um momento que, se a gente está falando para 0 pessoas, a gente desiste. Então, como a gente tem um ouvinte muito crítico, que entende a gente, que vai na nossa pegada, que concorda, que discorda, que às vezes briga, às vezes... mas é um ouvinte que entende a nossa pegada. Então, mandar um abraço para todos esses e personificar em você, Jonathan. Muito obrigado aí pelo convite. Valeu. Eu mando um abraço também para todo mundo e eu fico feliz que as pessoas estejam ouvindo aqui, porque eu acredito muito na mídia alternativa, nos podcasts. E eu acho que é cada vez mais necessário, né, Bruno? Cada vez mais necessário, é o caminho. A grande mídia, acho que não dá mais pra gente acompanhar, né? Acho que passou já do tempo. E se tem uma coisa boa que a internet traz pra gente, é a possibilidade de que pessoas que não necessariamente têm notoriedade ou são famosas, ou têm milhões de seguidores, mas que têm algum conhecimento ou têm alguma coisa para falar, possam falar, porque sempre vai ter alguém para ouvir. Então eu acho muito importante
que cada vez mais tem um podcast de outros conteúdos. Você falou aí de um de basquete, acho ótimo. Tem que ter mesmo, tem que ter de basquete, tem que ter de vôlei, porque se for depender, como a gente dependia antigamente só da grande mídia, era só futebol, né? E não dá. Então, um abraço para todo mundo e para você aí, Jonathan. Muito obrigado pelo convite aqui. Eu só deixo registrado que a partir do momento em que esse cidadão Bruno Aleixo foi contratado pelo Café, houve uma explosão de mensagem, de solidariedade, de gente se unindo, de gente apoiando. O homem é um ícone. Ele tá falando, esses não tão famosos, ele é um dos famosos. Ele é um sucesso, né? Sucesso. Se existe um muso na autosfera, ele se chama Bruno Aleixo. Boa. Esse cara, ele é o nosso Richard Kleiderman da Encerra, Jonathan, deixa eu te dar uma dica, Jonathan. Encerra, clica no stop, senão o negócio não vai parar. Ai, cara, eu não sei porque eu queria dizer Alain Delon, mas eu falei Richard Kleiderman, enfim. Alain Delon, você ia revelar o tanto que você é velho. Mas é muito velho pra falar Alain Delon. Poxa, mas também não é aquele saxofonista que, tipo, Kennedy, assim, né? Ele é um músico, ele é um cara que ele é maestro, né? Ele controla big bands e tem um cabelinho muito parecido com o seu, só que é bem branquinho. Igual do Zacarias, assim, tem um ouvinte que fica me enchendo o saco que meu cabelo é igual do Zacarias. Eu vou dar você deixa ele. Pô, Jonathan, eu acho que o Bruno e o Campos falaram tudo aí, cara. Obrigado por você ter chamado a gente aqui, ter reunido os três aqui. Normalmente a gente só de segunda consegue. E, cara, obrigado por esse espaço e por você também fomentar aí a podosfera com grandes temas, né? A gente estava ouvindo aqui o teu podcast, eu acho que você tem uma pluralidade, quero falar bonito, falo feio, né? Pluralidade enorme. Então, cara, a gente precisa de mais pessoas como você que consegue, né, difundir todas essas mídias nos seus maiores focos, né, nos seus maiores temas. E obrigado mesmo. E esse espaço aqui é fundamental para que a gente consiga fomentar, agora falando do café, a melhor análise do automobilismo de uma forma totalmente independente, sem amarra, sem rabo preso, e poder colocar o dedo na ferida e fazer o fã de automobilismo realmente pensar e ver uns antigos que, depois que o Senna morreu, sempre existiu automobilismo e, se Deus quiser, sempre existirá. Beleza, tamo junto. Se você chamar um dia, a gente volta. É claro que você não vai chamar, você não vai ser maluco, mas a gente volta. Um dia a gente volta. Mas claro, o Jonathan conseguiu uma coisa inédita aqui. A gente está mais ou menos 1h30 falando, e um podcast com 4 elementos, onde um elemento dele é o Fábio Campos, e durou menos de 2 horas. Olha, parabéns, Jonathan. Melhor encerrar, senão vai ter gente passando no RH, logo na madrugada. Que é isso.